Mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz. Estamos lendo Os Mensageiros. Hoje o capítulo 27, O Caluniador. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos à pequena construção isolada e falou: Vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. No nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco, que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou-o atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito. Sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou nosso orientador, bondosamente tocando-o no ombro. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: Vou melhorando, graças... À vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine. O doente fez enorme esforço e concluiu. Graças a Deus. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei dos enfermos das câmaras, aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo minhas íntimas considerações, disse o mentor esclarecido. Veem a diferença entre os que dormem e os que estão loucos e os que sofrem? Em nosso lar não temos dos primeiros e os que se encontram desequilibrados nos serviços de regeneração sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconhecermos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas, os perturbados, que não registram a dor, são mais dignos de piedade, por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. E designando o enfermo sob nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas ele já chora, já padece com as recordações do passado triste. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos no nosso lar, a serviço diário, eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara, com absoluta inconsciência da própria miséria, fora a de pobre vampiro que não encontrava guarida nas câmaras de retificação. Vocês lembram daquela que bateu a porta com falso comportamento de piedade, etc., e com um olhar mais atento foi visto que não, que ela era um vampiro? Vocês lembram, né? Seguindo, nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentrem-se no Paulo, a capacidade de visão. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos, caracterizou-se meus olhos a sua tela mental, parecendo formada de compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre eles, reparei no de Ismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam, igualmente mostrando desesperação. E notei nessas imagens o próprio Alfredo,
a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-lo clamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores atrozes. Vultos do mundo interior daquele enfermo estranho, observando, porém, que os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que me dominara, Aniceto ajuntou: já sei, admira-se da presença de Ismália e do seu marido nas reminiscências do enfermo. E ante a minha perplexidade continuou: lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo, que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos, destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado, nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para os seus próprios olhos. Ou seja, é assim que o Paulo via todos os fatos que aconteceram. Nossos amigos deste posto evoluíram muito, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escapamento das suas faltas, das suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossa alma. Fazendo uma pausa aqui. Então, meus amigos, o que a gente chama de culpa é a nossa lembrança das faltas cometidas. Essas faltas precisam ser corrigidas. Ninguém vem apontar o dedo para a gente. Não é como a gente pensa, Deus castiga. Deus nunca castiga. Deus dá-nos as oportunidades de reparar os erros passados. E nós carregamos esses erros. É a nossa mente, é a nossa alma, o nosso espírito que carrega tudo isso. Seguindo. Reparando minha dificuldade para compreender de pronto, Aniceto prosseguiu, depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos da divina luz da redenção. Então nós precisamos seguir Jesus, fazer o que ele nos ensinou. É a única forma de tirar da nossa mente, do nosso coração, aquela imagem que todos nós temos, todos nós, entre aspas, que a maioria de nós tem. O esclarecimento não poderia ser mais lúcido, sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança, tornou o generoso mentor com grave acento. Readquirindo a serenidade, interroguei: mas Paulo veio ter casualmente a este posto? Não, respondeu Aniceto atencioso, foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Essa lição é importante, vamos ter atenção. Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos
embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, pôde ver Ismália enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações de rancor. Repetindo, Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em Campo da Paz, quer dizer, ele foi socorrido nesse mesmo posto, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão. Atualmente, não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Eu vou fazer outro parágrafo. Quer dizer, não adianta a gente dizer, eu quero melhorar. Eu quero deixar esse vício ou aquele. Deus me ajude a conseguir. Nada disso adianta. A gente tem que arregaçar as mangas e partir para o exercício da recuperação daquilo que a gente deseja. A gente precisa ter uma atividade intensa, diária, constante, na correção do que a gente deseja corrigir. Não adianta só desejar. Há muitos anos, conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e, presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelos ex-inimigos. Então, veja que ele não pulou de uma condição a outra. Ele foi vagarosamente, como quem faz um exercício físico, como quem faz uma dieta, e devagarinho vai conquistando aquilo que deseja naquele exercício, naquela atividade. Também a gente, seja na atividade da caridade, por exemplo, eu não posso, não deixa a mão de esquerda saber o que a direita faz. Isso não importa. O que importa é o exercício passo a passo para a nossa melhoria. Não só no perdão, também nas boas ações que a gente precisa praticar. No começo é um dever, depois passa a ser um hábito. E depois aquilo é natural, é uma coisa espontânea, verdadeira. Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: como vem, o ensinamento de Jesus quanto ao batei e abrir-se-vos-á é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui temos que bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que até então se conservava calado, indagou: Paulo, todavia permanecerá aqui indefinidamente? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu: voltará em breve à terra. Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retomar a razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho tão logo seja oportuno. Então a gente percebe aqui as engrenagens da vida. Então a gente percebe aquele esposo com determinados problemas, aquele filho com outras situações, aquele irmão. Então são situações que nós precisamos aproveitar a oportunidade de ir reparando, passo a passo, cada gesto, cada situação feita no passado. Vamos ver as observações que eu fiz na época da primeira leitura. Aniceto pôde acalmar Paulo magneticamente apenas com uma inflexão de voz ao cumprimentá-lo, um toque físico amistoso,
e colocou em condições de diálogo. Isso nos ensina que não precisamos, muitas vezes, de posturas locais especiais ou fórmulas específicas para um atendimento magnético. O nosso desejo, a inflexão da nossa voz, tendo nela o desejo daquilo que procuramos, um toque, seja no ombro, seja como for, bastam para que esse transporte de energia se dê. Você não precisa ir para uma câmara especial, você não precisa ir para um lugar especial, você não precisa de nada mais. O nosso pensamento, a nossa intenção é a grande ferramenta. Em seguida, sabiamente, Aniceto mostra a diferença entre os estados espirituais dos acolhidos. Explica que os que estão expressando os seus sentimentos estão em melhores condições do que os que dormem, seja com ou sem pesadelos de culpa e ódio. Os que estão lutando com seus sentimentos têm mais oportunidades de se equilibrarem e seguirem a jornada evolutiva. As dores, ansiedades, dificuldades são alavancas para o crescimento, seja quando estamos encarnados ou desencarnados. Sempre que nos deparamos com situações dolorosas ou desafiadoras, devemos entender que são oportunidades a serem vividas para o nosso aprimoramento. Naturalmente que não é tarefa fácil, mas o simples conhecimento desse fato já é um passo, já nos ajuda, já é um apoio. Nossa jornada evolutiva é inadiável. Quanto mais rapidamente superarmos com sabedoria esses momentos, mais rapidamente cresceremos e nos tornaremos melhores pessoas. Vamos fazer uma analogia com os exercícios físicos, como eu já falei lá em cima. Se estamos acomodados na ociosidade, nossos corpos logo apresentam debilidades. Passamos então a fazer exercícios de fortalecimento. Isso é aborrecido, cansativo, no dia seguinte temos dores no corpo. O desenvolvimento espiritual é a mesma coisa. Se nos mantemos ativos, buscando melhorar, constantemente vamos nos aprimorando com um pouco mais constante esforço. Se nos acomodamos na vida, estamos apenas vivendo os prazeres diários. Acabamos provocando situações desagradáveis que nos forçam a crescer. Seja uma separação doméstica, uma falência, uma doença ou qualquer outra situação que nos força a buscar novos caminhos. Então, a gente, quando não trabalha para o nosso aprimoramento, a gente se enfraquece. Quando a gente se enfraquece, a gente comete erros. Quando a gente comete erros, a gente agrava a nossa situação. Então, a necessidade, por isso que foi dito, instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. É o caminho. Seguindo, a explicação de Aniceto sobre o estado de Paulo, Ismália e Alfredo nos ensina muito. Paulo seguiu culpando as pessoas que prejudicou para aliviar a própria culpa e com isso atrasou a evolução. Estava completamente desequilibrado. Enquanto Ismália e Alfredo perdoaram e seguiram em frente. Progrediram aceleradamente. Aprendemos o grande valor não só do perdão, mas também no valor de assumirmos as nossas culpas com equilíbrio. Não é ficar dizendo, eu sou culpado, eu sou mau, Não adianta. A gente tem que trabalhar para superar essa situação. Alfredo errou nas suas atitudes e sofreu com isso, tanto quanto encarnado como depois, mas não ficou preso à culpa, passou a trabalhar por redimir-se. Aprendemos ainda que os nossos atos equivocados nos acompanham sempre. A lei universal nos faz cativos de nós mesmos e cedo ou tarde nos deparamos com o nosso passado e temos a necessidade de acertar os erros para poder seguir evoluindo. Nossas dificuldades de hoje são as consequências do que registramos como atitudes no passado. Aniceto usa a lembrança da crucificação para exemplificar. As pessoas ainda se fixam na imagem de Jesus crucificado por ser este um crime coletivo. Só os que se libertaram dessa culpa passam a ter Jesus como nosso irmão e mestre. Assumimos a responsabilidade do erro e passamos a nos unir a ele, para o progresso que ele veio nos estimular. Nos redimimos da culpa, sendo pessoas melhores a cada dia.
Conclui Aniceto, o dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívidas tem os fantasmas da cobrança. Tem gente que ainda diz que o sangue de Jesus veio nos salvar. Não. Não é assim. Ele veio nos dar o exemplo da gente se superar, crescer pelo amor. Ele deu uma prova de amor. E a gente tem que seguir esse exemplo. No dia que a gente seguir esse exemplo, nós vamos deixar de sentir a culpa. Perguntado sobre a presença de Paulo, Aniceto explica que foi o próprio Alfredo que procurou ajudar Paulo, como forma de aprender a disciplinar o coração. Foi o exercício que ele descobriu ser possível. É o que comentamos acima, se buscarmos voluntariamente sermos melhores, as dores não serão necessárias. Alfredo só pôde reencontrar Ismália depois que se libertou do rancor. E isso ensinou que deveria buscar o aprimoramento em si mesmo, evitando dores desnecessárias para o futuro. Aniceto reforça ainda que Alfredo não conseguiu acelerar sua condição, chegando inclusive a ser o administrador do posto de socorro apenas por desejar evoluir, mas por um esforço pessoal nesse sentido. Não basta a gente querer evoluir, é preciso trabalhar constantemente nesse sentido. Esse é um hábito que todos nós temos. Ah, eu quero tanto. Querer não adianta. Aniceto detalha que foram vários passos de Alfredo nesse aprendizado. Primeiro, ele queria reconciliar. Depois, sentiu desejos de caridade. E assim sucessivamente, até que chegou a sentir verdadeira fraternidade por Paulo. Tudo tem o primeiro e difícil passo, como as decisões de passar os exercícios físicos para melhorar nosso corpo. Na evolução dos sentimentos ocorre o mesmo. O primeiro passo é movido pelo dever, mas aos poucos vamos nos aprimorando no exercício renovador de nós mesmos. Finalmente aprendemos a grande caridade de não humilhar o assistido. Quando ajudamos uma pessoa, devemos sempre buscar uma forma de disfarçar essa ajuda. Isso liberta a todos de submissões negativas no futuro. Afinal, quando ajudamos alguém, somos nós os primeiros beneficiados, o que nos torna gratos aos que ajudamos pela oportunidade oferecida. Como sempre, eu sempre repito, a lição é maravilhosa. Certamente, muita coisa eu deixei passar. Poderíamos ter feito outras observações, que certamente vocês farão à medida que vocês voltarem a ler a lição, observarem pontos que ficaram em aberto, comentem na base do vídeo. Eu volto a conversar com vocês nesse mesmo espaço e assim todos nós aprendemos. Um abraço muito forte, muito querido a todos vocês. Espero encontrá-los em breve. Um abraço.